Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O Rio Itajaí-Açu ganhará um documentário inédito que vai mostrar aí a relação do povo com o maior rio da região. O documentário De Frente para o Rio Itajaí-Açu sobre novas perspectivas é o assunto de hoje do painel Univale. E aqui no estúdio eu vou conversar com o Cláudio Guerra, que é o diretor do documentário, e também com o Oswaldo Ribeiro, que é o roteirista desse documentário aí que está em produção. Obrigado pela presença de vocês. Cláudio, como é que surgiu essa vontade, né, de mostrar o Rio Itajaí-Açu, a relação dele, a relação das pessoas aí com esse curso d'água tão importante também para a economia, né, às vezes um pouco vilão por causa da enchente, né, que realmente é resultado também dessa relação. Como é que foi isso? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Almeri. A gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando essa produção. Diante de todo o histórico que tem o Rio Itajaí-Açu, não só para a cidade de Itajaí, mas para toda a região do Vale, a gente viu que era interessante contar essa história desde os primórdios da colonização até os dias atuais e mostrar esse paralelo entre como o rio foi colonizado, de que forma e as potencialidades que ele tem, tanto do ponto de vista socioambiental, como também do ponto de vista natural, né? Então, mostrar o que o Rio Itajaí é, o que ele significa para a região, para a cidade de Itajaí, eu acho que isso é muito importante. Então, a gente já estamos há muitos anos aqui na região buscando com essas informações, e eu acho que trazer esse relato de uma forma audiovisual, mostrando para as pessoas o que é o rio e o que ele significa e como que a gente pode fazer disso com essa ferramenta que é o vídeo, documentário, como é que isso pode melhorar a vida das pessoas de uma certa forma. Bacana isso. Oswaldo, como é que está sendo traçado, né, desenhado esse roteiro, assim? Quem vão ser as personagens e toda essa história? Vai ser o ribeirinho, vai ser a população num todo, por exemplo, que usufrui do Rio Itajaí-Açu? Obrigado também, aproveitando, né, obrigado pelo convite. O propósito é que a população, a cidade se aproprie do rio, né? Que participe com entrevistas, com memórias, principalmente, do que o rio influenciou na sua vida, de como o rio teve alguma participação. Então, nós estamos traçando o roteiro da seguinte forma: nós pensamos em historiadores, né, pessoas que possam nos trazer para o vídeo todo aquele acervo que a cidade dispõe a respeito da colonização, da ocupação das margens, da exploração econômica, do uso do rio como atividade náutica de lazer e aí posteriormente como logística portuária, né? Apresentar os projetos, as iniciativas que foram conduzidas no decorrer dos anos para que a população tivesse maior aproximação com o rio, e hoje mostrar essa nova realidade, que é a Marina, né, que é o mais recente projeto de atração social do rio, e também as novas perspectivas da cadeia portuária com o propósito de transporte de grãos, né, então, por vir aí para a cidade. Então o roteiro nós temos pouco tempo para falar em 400 anos, né? Então a proposta é que nós tenhamos pessoas que contem essa história, que consigam resumir essa história de uma forma atrativa e contribuir com isso para um acervo da cidade, um acervo histórico da cidade, onde estudantes e as novas gerações possam olhar o rio e dizer, poxa, eu acho que gerar outras iniciativas que visem a aproximação do rio com a sua população, porque foi do rio que, graças ao rio, é que a cidade existe, né? Exatamente, E até também que é graças ao rio também que os imigrantes alemães, italianos
chegaram a outras cidades também, né? Chegaram aqui a outras, Exatamente, a outras cidades. O rio desempenha um papel bastante importante na história também da colonização, né? Com Dos certeza. imigrantes alemães e italianos, né? Com certeza. Essa expectativa. Agora vocês conseguiram segmentar o território, assim. Vai ser a história contada a partir da foz do rio Itajaí-Açu, é isso, Cláudio? Isso, o foco é a foz do rio Itajaí-Açu. Mas a gente não pode esquecer que o rio começa lá em cima e tudo que acontece aqui na foz é decorrente de todo o percurso por onde ele passa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essas histórias da colonização da foz, principalmente na cidade de Itajaí, Navegantes, mas também não esquecer como isso veio lá de cima também para cá. E como o Oswaldo mesmo disse, a gente tem que buscar esse histórico. A gente inclusive está atrás, a gente está mapeando isso, buscando pessoas que tenham que tenham uma história com o rio, famílias que ainda estejam aqui na região, que participaram dos primórdios da colonização. Então, para nós é importante isso. A gente está buscando material junto à Fundação Cultural, que está nos fornecendo bastante informação histórica, mas a gente está atrás também, então a gente abre esse espaço para que as pessoas nos procurem através do site, né, que a gente tem disponível já do documentário. E esse espaço ele é importante para que até seja democrático, para que as pessoas venham a falar o que pensam do rio e o que de fato é válido, né, para que seja falado, né. Vocês estão buscando personagens que conheceram o rio antigamente e personagens contemporâneos, muita gente ainda que se sustenta Sim. pelo rio Itajaí-Açu, né? Sim, com certeza. A ideia é que a gente possa, essas memórias dessas pessoas, desses anônimos, né? E claro, também dos especialistas, mas também dos anônimos, essas memórias possam remontar a momentos importantes para o rio. Por exemplo, a barra do rio, o saco da fazenda, aquele mole, né, que separa o saco da fazenda do rio. Isso é uma coisa que não existia. Né? Isso é uma coisa que vem do início do século passado. Uma obra de engenharia naquela época. Uma obra de né? engenharia grande e que, inclusive, é um fato curioso que pouca gente sabe também, que, na verdade, o porto de Itajaí, antes dessa obra, no início do século, o porto estava na segunda curva do rio, porque sem aquele mole, o mar batia direto na região, então era muito instável a localização. A origem da cidade está ali na junção entre o Itajaí-Mirim e o Itajaí-Açu, porque era ali o lugar mais seguro na época. Então, assim, é claro que nós não vamos ter, nós talvez tenhamos familiares de pessoas daquele período, mas a gente vai ter familiares de pessoas que acompanharam esse processo de o porto sair daquele local, se aproximar do centro da cidade. O próprio centro da cidade é uma região voltada para o rio, né? Antes, até o início do século XX, até por volta da década de 50, o carro era ainda raro, né? Então toda a vida social da cidade ela estava voltada para o rio, tanto que você tem a igreja, a primeira igreja, a igrejinha virada para lá, você tem os principais estabelecimentos comerciais, os principais edifícios históricos da cidade voltados para o rio, né? E aí depois, com o advento do transporte rodoviário, as coisas começam a mudar. Mas até aquele momento, o rio fazia parte da vida da cidade. Então é isso que nós vamos retratar e tentar, né, num sonho, né, fazer com que o documentário seja uma referência no resgate disso. Né? No resgate dessa... Que as pessoas voltem a olhar para o rio e não virar as costas da forma que hoje acontece, né? As construções elas não estão de frente para o rio, elas estão voltadas para a cidade. Então, tentar incentivar, né, e motivar as pessoas a olhar para o rio com novos olhares, vamos dizer assim. O Oswaldo falou assim da construção da marina, né, que é importante também para essa valorização. Você acredita que, por exemplo, desde 2011 para cá, quando começou aí a Volvo Ocean Race, né, o rio Itajaí-Açu ganhou mais notoriedade,
o pessoal achou que é possível também o rio ser de lazer e não só abrigar portos mercantes ou abrigar empresas de pescados, por exemplo? Isso também é um fato importante, Almiri. A vocação náutica de Itajaí, ela existe desde sempre, né? Mas como o Oswaldo disse, talvez a população hoje esteja voltando-se um pouco mais para o rio, não dando as costas para o rio. Eu acho que esse é o principal propósito, a gente mostrar isso, essa vocação náutica, tanto para a navegação, tanto para os esportes náuticos, e isso está sendo fortalecido com as regatas agora, e também toda a questão histórica que passou sempre de pai para filho, que foi principalmente na arte de como fazer as embarcações. Da carpintaria, né? Da carpintaria, e é uma coisa muito bacana, então acho que isso tem que ser mostrado. Que aliás vem se perdendo ao longo dos essa anos, tradição, né? Então, mostrar essas histórias dessas pessoas que passaram isso de pais para filhos é interessante. E mostrar também os projetos que estão sendo feitos, principalmente na questão da vocação náutica, né? Tem a escola... Associação Náutica, a gente buscar essas pessoas para que eles possam expor os seus projetos e mostrar o que está sendo feito, não só na questão do esporte e lazer, mas também na questão dos projetos de cunho socioambiental. Exatamente. Que existem muitos também. A Ana, inclusive, ela prima por isso, né? Assim, surgiu lá em 97, depois que o Vilmar Braz navegou aí pelo mundo e veio com esse propósito, né? Está aí até hoje, levando as crianças para valorizar também o rio. Isso né? mesmo, importante. A questão da hereditariedade, né, do conhecimento, assim, tanto para a questão esportiva como a questão da construção naval e também da pesca, né, que é um fator que também não pode ser esquecido. Esse é o propósito, né? Valorizar isso, né? Porque a gente vê a pessoa, a família, a vida inteira, por anos, a família se desenvolveu a partir do rio. E as gerações mais recentes partiram para outras atividades, foram estudar engenharia, foram fazer outras... então o propósito seria esse. E como o Cláudio falou, vocação náutica, eu acho que é a palavra-chave. O litoral de Santa Catarina, ele tem esse foco, né? Ele tem as pessoas visitam Santa Catarina pelo litoral de Santa Catarina. E Itajaí, além de ter o litoral com uma questão de atrativo turístico, tem essa vocação náutica de construção naval, de pesca, de atividade esportiva, que no decorrer do tempo se perdeu ou foi substituída. Por exemplo, o Porto Pesqueiro, ele é um dos maiores do país, mas chegou a ser o maior do país, né? É uma atividade, a pesca artesanal, ela praticamente hoje ela reduziu bastante as suas operações. Vive de poucas pessoas ali no bairro Pontal, né? Exatamente. São Pedro e Navegantes. Aqui em Itajaí, pro lado de cá, realmente muito pouca coisa, né? Em Cordeiros ali, tem coisinha, um ou outro, aqui na beira no Saco da Fazenda também tem um ou outro, mas é uma atividade bonita, histórica, responsável pelo desenvolvimento da cidade e que no decorrer do tempo, né, não que deixou de existir, mas não tem hoje o mesmo valor. Exatamente. Cara. E que poderia voltar a ter, uma queda bastante grande, né? Bastante. Atividades náuticas, por exemplo, a questão do remo. Poxa, quer um curso d'água como o Rio Itajaí Açu, o Parque Náutico de Cordeiros, é um bom exemplo disso. Praticamente uma arquibancada a céu aberto. Exato. Né? Inclusive os dois clubes de futebol aqui de Itajaí, eles foram fundados, né, como clube de náutico, regata, né? Clube náutico de regata, né? Então, o Clube Náutico Almirante Barroso e o Clube Náutico Marcelo Dias. Havia essa paixão foi se perdendo, né? Isso. E agora realmente para resgatar isso realmente é importante. Se nós fôssemos elencar vilões, entre aspas, né, seriam o futebol, né? Se tornou uma paixão popular que era o remo, e o remo era forte, né, como interesse popular no início do século passado. E o futebol e
E a atividade industrial, né? A atividade industrial que voltada. tirou aquela questão do artesanal, do gosto do artesanal, né? Legal. Mas o objetivo do filme é justamente isso, é resgatar essas potencialidades que o Rio oferece que estão teoricamente esquecidas, né? Seja no lazer, seja no esporte, seja na atividade econômica. Na atividade econômica, que tem muito a oferecer. A navegação é um deles, né? Uma coisa que a gente tenta colocar em pauta e buscar trazer todas as informações. O que a gente quer? A gente quer contribuir com as políticas públicas, para que as pessoas tenham uma ferramenta em mãos, tenham um olhar diferenciado da sociedade para que seja um instrumento até de gestão. Legal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com vocês a respeito desse projeto bem interessante, um projeto bacana, aí, um projeto audiovisual aí que vai mostrar toda a potencialidade do Rio Itajaí-Açu aqui na foz do Rio. O Rio que aqui é muito importante para o desenvolvimento econômico da cidade, principalmente aí para o setor portuário e setor pesqueiro, mas também que é muito importante para a população, aquele pescador artesanal lá do Pontal do Paraná, o pescador artesanal ali do Saco da Fazenda, toda essa potencialidade também socioambiental, aí, como o Cláudio já falou. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é um documentário que está sendo produzido para mostrar as potencialidades do Rio Itajaí-Açu, aqui na foz do Rio Itajaí-Açu, o documentário De Frente para o Rio. Eu estou conversando aqui com o Cláudio Guerra, que é o diretor do documentário, o Oswaldo Ribeiro, que é o roteirista, já participou no primeiro bloco, e agora eu também estou aqui no estúdio com o Bob Moraes, que é o diretor de fotografia desse documentário. Cláudio, a gente falou bastante sobre as potencialidades do Rio, esquecemos, você já havia tocado nessa questão socioambiental, né, do Rio Itajaí-Açu. No sábado passado, teve aí um projeto, aí, o Juntos pelo Rio, onde voluntários foram recolher lixo no Rio Itajaí-Açu. E houve uma quantidade bastante grande, significativa de lixo, né? O documentário também pretende levar essa questão socioambiental, focado mesmo na educação ambiental também, mostrar todos esses problemas que o Rio, na realidade, ele é importante, mas ele também é maltratado pela população, né? Concordo contigo. A gente pretende, esse já é o terceiro ano que a gente ajuda voluntariamente, a gente faz o clipe aí do Juntos pelo Rio, justamente para mostrar como que esse projeto atua. E é um projeto muito importante que reúne todas as empresas e grande parte delas que estão no Rio Itajaí-Açu. Voluntários fazem a coleta do lixo que está ali armazenado. Então, é um projeto importante e a gente faz questão de estar junto com eles. E esse projeto, inclusive, vai ser um dos projetos que vão ser mostrados no documentário, justamente para mostrar a importância que ele tem do ponto de vista socioambiental. Você diz que o rio ele é maltratado, eu acho que sim, mas a ideia dessa produção é mostrar para que as pessoas façam a coisa, cada um tem que fazer a sua parte. Então não adianta só fazer a limpeza aqui na foz do rio, sendo que, como a gente estava conversando anteriormente, tudo isso vem lá de cima, né? Vem de outras cidades por onde o rio passa. Então, acho que essa conscientização ela tem que ser conjunta, ela tem que ser de uma forma conjunta. Não tem por que tentar limpar só aqui, né? Então, é importante. Eu acho assim, por exemplo, muitas empresas usam esse recurso, né? Algumas colaboram, né? Sim. Outras não colaboram. Lá em cima também, né? A gente vê indústrias, Blumenau, uma cidade industrial, né? Algumas empresas ainda jogam os dejetos no rio, então quem usa esse recurso em questão econômica deveria também participar. A gente viu aí a participação do ferry boat, mas nem sempre
a empresa de navegação que é concessionária dessa travessia faz ações assim, Sim. só nesse momento que participa, Sim. né? Então, Sim. isso também que deve ser a conscientização, né? Isso acho que tem que ser constante, né, Amorim? Não somente em dias, em eventos pontuais. E a gente presta serviço para comitês de bacia hidrográfica e a gente sabe que todos os comitês têm os seus atores sociais ali dentro, só que eles estão ali. Agora, fica até um alerta. Acho que as empresas têm que estar apoiando mais diretamente iniciativas de conscientização, de preservação. Esse projeto, ele é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e a gente está indo agora buscar recursos para poder financiar essa produção. Tudo tem um custo. Então, algumas empresas já se mostraram interessadas e a gente sabe que são as empresas que vão nos ajudar a produzir isso. Mas a gente coloca, temos que ter ações periódicas, não pontuais, né? Então, acho que as pessoas têm que ser mais proativas do ponto de vista de fazer a sua parte junto, né, para poder ter um bem para todos, né? Agora, Bob, assim, percorrendo o rio Itajaí-Açu, a gente vê assim que as paisagens para captação de imagens são muito interessantes, né? Ao longo do rio, nas margens, na população ribeirinha, as indústrias, tudo que compõe esse cenário, né? Então, isso é bastante interessante, muito rico também, né? A gente quer usar até a paisagem como uma forma de mostrar o potencial que até está um pouco apagado nesse sentido, né? Porque até como o Oswaldo comentou, historicamente a gente foi perdendo um pouco essa relação da população por uma questão de expansão industrial de toda a margem do rio. A gente até tem no roteiro aí pensado em trabalhar com entrevista, né? Focar bastante as pessoas que têm uma relação histórica com o rio e também a população. E aí, em cima disso, usar personagens que a gente até tem um leque aí de mais ou menos umas 14 pessoas, né, envolvidas. E cada um a gente quer mostrar essa relação que enxerga do rio, tanto uma visão de a parte comercial até a relação do pescador, e tudo isso envolve uma visão da paisagem e uma visão também do uso do rio, né? Além do que ele já tinha e de como ele está agora, né? No momento. É muito diferente assim você, por exemplo, fazer um percurso, né? Daqui do centro da cidade até Salceiros, mais ou menos, lá a ponte, de carro, do que navegar, vai se descobrindo coisas, né? Não, com certeza, e esse ponto na medida que vai subindo, né? Isso, e com certeza, e esse ponto até do zoneamento, da onde as indústrias, os estaleiros estão se instalando, tem um motivo também, né? Pela proteção das margens ali, tudo. Então, toda essa relação que as pessoas têm que ter com o rio, tanto a parte industrial quanto a população, é importante para mostrar a preservação dele também. Então, essa visão que a gente vai tentar passar no documentário, uma delas é mostrar a valorização da paisagem regional aqui, né? Agora, quando que começa aí a captação, quando vocês começam a colocar aí o pé, a gente, na verdade, pé na água, não na estrada? A gente já está produzindo. Nós temos um banco de imagens ao longo de 10 anos já de produção audiovisual aqui na região. Paralelamente, a gente está produzindo um atlas ambiental impresso. É um outro projeto que complementa o documentário, tanto em dados quanto em imagens. Então a gente já tem bastante coisa. Acho que agora a próxima etapa é fazer essa seleção das pessoas que serão entrevistadas, e a gente coloca aqui novamente o convite para que acessem o nosso site, defrenteparorio.com.br. Tem ali um formulário para quem quiser entrar em contato e se dispor a falar, a gente está aberto a escutar. Legal. Na questão assim vocês são oceanógrafos também, sim, né? Da vida no rio, né? Da vida animal, assim. Vocês vão abordar também essas questões? Os novos habitantes aí, as capivaras, por exemplo? A gente tem a intenção de mostrar esse apelo também ambiental ali, mostrar um pouco a vida que já tem e até mostrar o que já tinha, né? Lógico que com imagens a gente é difícil, com vídeo assim, um histórico muito antigo, mas a gente tem um banco de fotos já disponível que a gente vai tentar trabalhando com os depoimentos, até com o pescador principalmente, né? Porque deve ter mudado bastante ao longo dos anos a quantidade de peixes, a variedade, de diversidade de espécies. O próprio
aterro de algumas partes de manguezal, né? Pode ter... Tem o mudado, projeto né? Lontra, né? As lontras estão presentes aqui no Rio. Nossa, Então, isso é uma descoberta, na verdade. tem as lontras, e a lontra ela é um bioindicador, né? Então, se o ambiente está bom, ela está ali. Então, são algumas peculiaridades assim que talvez algumas pessoas desconheçam. E a gente tenta utilizar essa. Eu sou formado, tanto o Bob quanto eu, a gente é formado aqui na Faculdade de Oceanografia, aqui na Univale, e tentar trazer o nosso conhecimento para dentro dessa história toda é importante, né? Legal. Obrigado aí pela participação de vocês, sucesso aí no projeto. Aí, se você estiver interessado também em participar, acessa lá o site, se informe aí se você é um personagem, tem algo a acrescentar para esse documentário. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bob, também. Agradeço aí ao Oswaldo, que participou aí no primeiro bloco também, que é o roteirista desse projeto. A gente fica por aqui e voltamos na semana que vem. Para você, uma boa semana e até lá.